paz do Senhor. Deus seja louvado por mais um programa em defesa da fé. Estamos aqui anunciando as verdades bíblicas ao coração do ser humano. Como os amados têm acompanhado, nos últimos programas nós temos falado definindo sobre alma, corpo e espírito. Falamos sobre a definição no último programa sobre o espírito. E hoje vamos falar de um assunto que muita gente não gosta de ouvir ou nem abordar esse assunto. Mas é uma verdade bíblica que nenhum de nós podemos fugir desta realidade. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo de número 6 do livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, aonde assim está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos falar hoje a respeito da morte. É um assunto que muitas pessoas não gostam de falar, mas é uma realidade, é uma verdade bíblica. E todos nós que estamos nesta terra, nós não podemos fugir desta verdade. E nós vemos aqui a definição bíblica para a morte, ou seja, o sentido literal, metafórico. A palavra morte significa separação. No grego a palavra morte é thanatos, que quer dizer separação. A morte, guarde bem isso, a morte separa as partes materiais e imateriais do ser humano. A matéria, ou seja, o corpo, volta ao pó. E a parte imaterial segue-se ou para o Sheol ou para o Hades, onde já no estado intermediário, entre morte e ressurreição. Ou seja, o estado intermediário é um outro assunto polêmico, porque muitas religiões, denominações não aceitam isso, mas é uma verdade bíblica, porque quando você abre a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, eu até gostaria que você lesse esse versículo comigo, onde é escrito assim: e não temais o que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olhe bem que a palavra de Deus ela é categórica em afirmar sobre a existência pós-morte. Então não tem como negar. Às vezes a pessoa tenta fazer uma interpretação fora da hermenêutica, da exegese, fazendo uma exegese, tentando pegar aquilo de fora, impor no texto para tentar negar esta realidade bíblica. Mas nós sabemos, irmão, que a morte, depois o corpo vai para o pó e a parte imaterial segue para o estado intermediário, que não é o purgatório. Purgatório é um cachorro cheio de pulga. É uma doutrina falaciosa, mentirosa, que a Igreja Católica Romana inventou. Nós não cremos nesta aberração, nesta mentira, mas nós cremos que está revelado nas santas e sagradas Escrituras. Então, para você entender, a morte física, ela é como uma saída. Se você abrir a sua Bíblia, 2 Pedro, no capítulo 1, o versículo de número 14 até o versículo de número 16, assim está escrito: sabendo que hei de deixar este meu tabernáculo, referindo-se ao corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo a me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vivemos a sua majestade. Então nós vivemos a realidade bíblica e não fábulas artificiais, conforme o próprio Pedro está nos relatando. Então a morte é uma saída,
ele está dizendo de algo que, dizendo, ó, vou deixar este meu tabernáculo. Então Pedro está revelando a realidade da crença deles daquela época, que eles criam que o corpo, ou seja, a alma deixava o corpo. É uma realidade bíblica inevitável. Outra, cessação, ou seja, cessa a existência da vida animal, da vida física. A Bíblia nos mostra isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, o versículo de número 20, aonde mostra que cessa a vida. Você pode observar, Mateus 2, versículo 20, está escrito assim, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuravam a morte do menino. Ou seja, então a morte cessa a existência. Outra, rompimento. Ela rompe as relações naturais da vida material. Não há como relacionar-se com pessoas depois que morrem. É uma mentira diabólica, demoníaca, uma fraude diabólica, quando o Espiritismo diz que a pessoa pode ter contato com a pessoa que morreu. Isso é mentira, isso é coisa de Satanás. Porque na Bíblia está escrito assim, Hebreus 9, 27, o homem está sujeito a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então nós devemos entender isso. Outra, distinção. A morte, ela distingue o temporal do eterno na vida humana. Toda criatura humana não pode fugir do seu destino eterno. Salvação ou perdição, conforme lemos no versículo de número 10, o capítulo 10, o versículo 28 do Evangelho de Mateus. Então, nós somos eternos e devemos entender isso, que a vida humana tem, depois da morte, tem o seu destino, ou salvação ou perdição eterna. Então vamos entender isso, meus amados, porque esta é a palavra de Deus. E muitas pessoas estão confusas, não sabendo distinguir este assunto. Mas grave esta palavra no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa, em nome de Jesus.